Conversava com ele, ligava a televisão, olhava, mostrava ele, olha, tá vendo isso aí? Isso aí é tudo coisa que as pessoas, quando faz coisa errada, que acontece, eles vão pro buraco. Aí eu tinha sonhado um sonho, meu Deus do céu, e foi do mesmo jeito, chegando a bichinha lá no chão daquele jeito, meu Deus. Gente, essa história é muito triste. Esse relato que você ouviu aí é de uma senhora. Ela é avó de um adolescente de apenas 16 anos que morreu dentro de um ônibus do Transcol. Ele tinha um ferimento na cabeça e esse adolescente, ele entrou no ônibus da linha 825, que faz a linha terminal de Laranjeiras ao bairro Nova Carapina. Segundo os passageiros, ele estava sangrando. Ele chegou até a pedir água, dizia que queria ir embora, mas não deu tempo, gente, de chegar em casa, quando o coletivo passava pelo trevo do bairro Maringá. O socorro foi chamado, mas ele não resistiu. E aí, esse caso foi registrado como lesão corporal seguido de morte. E como a gente viu aí, a gente acompanhou esse relato, essa avó alertava esse adolescente que alguma coisa poderia acontecer com ele se ele continuasse com as amizades que tinha. E aí, muitos pais passam por esse momento, né? Para tudo que você está fazendo e olha só, já aconteceu por um acaso com você ou com algum familiar, ou então se você tiver filhos pequenos, a gente sabe o quanto é importante a gente ter um diálogo com os nossos filhos, porque pode acontecer dos nossos filhos se envolver com más companhias. E aí? A gente não sabe o que fazer. Então, a gente vai debater esse assunto aqui no nosso estúdio. A gente recebe aqui a psicóloga, a Luciane Infantini, e também o pastor Márcio. O pastor Márcio, gente, ele perdeu o filho, foi assassinado no último dia 24, dentro de um campo de futebol. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu queria primeiro, agradecer a participação, em especial do seu Márcio, que está ainda no momento de luto. O filho dele tinha apenas 20 anos. Como é que tem sido os seus últimos 10 dias, seu Márcio? Boa tarde, Roberta. Boa tarde a todos os telespectadores. É uma situação muito dolorosa, né? Perder um filho não é para qualquer um, né? Ainda mais um menino alegre, feliz, se envolveu no meio de amizades que levou a esse fim, né? Então a gente está superando, dia após dia superando essa dor. Você disse agora, ele se envolveu com algumas amizades, positivo, né? Você, a partir de quantos anos, no crescimento do seu filho, que você começou a identificar que algumas amizades estavam ali influenciando, com algumas posturas que não agradavam os valores da família? Sim, eu comecei a observar algumas amizades aos 14 para 15 anos, né? Onde a gente também passou um processo nesse período, que foi até um processozinho que a gente teve um pouco de descuido, né? Isso que é importante, não descuidar. O quanto a pessoa puder acompanhar perto o adolescente, monitorar ele 24 horas, vai evitar muitas situações na vida dele. É por isso que a gente convidou aqui também para esse bate-papo a psicóloga Luciane Infantini. Lu, explica pra gente. Boa tarde. Tá funcionando, pode ficar tranquila. Tá funcionando, Boa né? tarde. Explica pra gente, de fato, más companhias, aquele amigo, sabe, que tem atitudes que a gente fala assim, não tá legal. Isso pode fazer mudar, alterar a personalidade do nosso filho? Na verdade, né, Roberta, o adolescente, ele passa por uma série de transformações. E uma, assim, vamos dizer, o que mais conta nessa fase é a necessidade que eles têm de serem aceitos, de serem parte de um grupo. Então, muitas vezes, sim, não é que altera a personalidade. Às vezes eles fazem coisas que eles nem compactuam, mas eles fazem para ser aceitos, né? Então, fala muito grande essa necessidade de aceitação do adolescente. Eles acabam, às vezes, se envolvendo e aí, às vezes, não dá mais para sair, né? Eu vejo muitos adolescentes entrando numa turma de amizades que não tem a ver com os valores da família, vai sendo levado, e quando vê, já não consegue mais sair. E aí, os pais ficam no dilema. E aí, proíbe? Não proíbe? Proibir é pior? Não é? O que você fez, seu Márcio? Hoje, na atual conjuntura que a gente vive hoje, nesse mundo que a gente vive hoje, o que os pais puderem segurar, que segure. Você tentou proibir? A princípio, sim. Um pouco que eu me ausentei, porque nessa fase dele eu precisei trabalhar fora, eu precisei fazer algum serviço até no interior de Minas Gerais, que foi nessa idade dele de 14 para 15 anos que ele começou a se matar a aula e se envolvendo com amizades, né? Onde ali começou o envolvimento dele,
né, no meio das amizades, e quando a gente fomos ver, ele já estava... Como é que você descobriu que ele estava matando aula? Pela própria escola, na época, né, pela própria escola, e um período depois, ele acabou também abandonando os estudos, né, o colégio, e a escola nos comunicou na época das faltas dele, né? E como eu sou muito conhecido também na região, e as pessoas via ele e já falavam, ó, vi o filho do pastor Márcio em tal lugar, e vinham até mim e falavam. E mesmo assim a gente continuou lutando com ele, trabalhando, levando ele... um período eu mudei até da região para tentar, né? Chegou a mudar de endereço? Cheguei a mudar, eu passei um período morando fora de São Pedro. Para tentar mudar tirar o ele ciclo das de amizades. amizade. Exatamente, afastar ele. Porque é um ditado que diz, diga-me com quem tu andas que eu lhe direis quem é. Essa é a realidade, né? É claro que ninguém descabeça ninguém, mas a influência, ela acontece assim. Agora, esse relato, né, do pai que chegou a mudar de endereço, proibir, Luciane, isso pode ser pior ou não? Nessa fase, sim, né? Mas o que eu vejo? A gente tem que começar antes. Não tem que esperar chegar lá com 12, 13 para monitorar. Você usou uma palavra que eu até gosto, monitorar parece uma coisa ruim, mas não é não. A gente precisa monitorar os filhos, ainda mais com acesso que eles têm às mídias sociais hoje desde muito cedo. Então, assim, tem que olhar o que o filho está vendo, tem que ir na televisão também ver o que está assistindo. Então, desde cedo, se o pai tem essa proximidade, não faz de uma maneira muito impositiva, quando chega lá nessas 12, 13 anos, o filho vai ouvir um pouco mais, porque já está meio que habituado, né, a esse diálogo, a sentir essa segurança do pai e da mãe. Ó, meu pai e minha mãe sabem o que é bom para mim, então eu vou ouvi-los. Mas se descuidar um pouco, ainda mais com 12, 13, que é uma fase ali de transição, eles estão formando o caráter ainda, né? A gente não nasce com caráter formado, a gente vai formando a partir do meio, então é claro que acaba interferindo, sim. Então acho que é uma idade muito perigosa, tem que estar cuidando. E aí, por exemplo, quem está em casa agora e tem criança pequena, quais são as atitudes que a gente já pode fazer, já deve fazer, para que a gente consiga, lá na adolescência, manter essa relação que você está falando que é tão importante assim? Então, como eu falei, tá olhando o que o filho assiste no TikTok, o que ele está postando, o que ele está assistindo de programa e discutindo e formando o senso crítico do filho também, né? Porque às vezes assiste, proibir não é sempre o mais adequado. Então assiste junto, vai lá e começa a criticar, isso aqui não tá legal, meu filho, olha só, tem muita morte, né? Vai criando essa noção na própria criança, né? E essa proximidade também para que a criança sinta que o pai e a mãe são protetores de fato, né? Agora, mesmo com tudo isso, a gente sabe que a influência externa é muito grande, não é, pastor Márcio? Você conseguia identificar quais eram esses amigos, essas más influências? Sim, conseguia, porque eu sempre monitorei, até hoje, né, aos 20 anos, o Facebook, o Instagram dele, é tudo aberto no meu telefone, eu monitorava ele 24 horas, inclusive... Chegou uma época que, para tirar ele do meio das amizades, eu comecei a incentivar ele ao que? A jogar bola, porque ele jogava muita bola, um ótimo jogador de futebol. Chegou a fazer testes em alguns clubes em São Paulo, num clube em São Paulo, jogou no Serra, Desportiva. Então, assim, o máximo que eu consegui tirar a mente dele daquele mundo ali, eu tentei. Inclusive, uma coisa, doutora, que a senhora falou que é uma realidade, o monitoramento é importante porque o meu filho, ele se regrava, ele não participava de crimes, ele nunca fez assalto, ele nunca participou de guerras que a região ali é tomada. Pelo contrário, ele se preservava, porque o medo dele era o quê? Não posso decepcionar o meu pai. Embora ele estava naquele momento usando droga e às vezes no meio das amizades, mas ele se freava por causa do monitoramento que a gente tinha sobre ele, né? Não só eu, como toda a minha família, os amigos da região que eu moro, porque todo mundo conhecia o meu filho e todo mundo que via ele na rua falava: Mateus, vou falar com o pastor que você está aqui. Aí me ligavam, né? Então ele era 24 horas cercado. Isso evitou que ele se tornasse um criminoso, que ele se envolvesse mesmo no mundo do crime, porque meu filho não se envolveu no mundo do crime. A verdade é ele que se envolveu com amizades, que isso que levou ao fim do meu filho.
Olha só, temos vários depoimentos aqui. A Denise Amâncio fala: Roberta, eu já convivi com esse tipo de dor. Por mais que a família avise, alerte, eles não estão nem aí. A gente sabe, né? O comportamento do adolescente, né, envolve a fase da rebeldia, é ainda mais complicado. Inclusive, eu falo, viu, gente? Meus pais sempre foram assim, ó, acompanhando na linha dura. Tá? O que é muito importante. A Shirley Lopes também fala: eu sei bem o que é isso, vivi na pele. Meu filho fugiu de casa aos 14 anos e foi direto para o tráfico. Pessoas que ele conheceu, ó, na escola. Já já a gente vai falar, né, como que nós podemos identificar essas más companhias, que muitas das vezes a gente pode estar fazendo um julgamento errado, um comportamento que não condiz 100% com aquele que a gente gostaria que o nosso filho realmente tivesse com as amizades, ou não, né? Pode